Olá, profissionais de estética, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje nós estaremos aqui falando da estética humanizada com um olhar voltado a uma fase muito linda na vida da mulher, que é a fase gestacional. E o tema não poderia deixar de ser diferente, né? É a estética interdisciplinar na gestação. Eu sou Isabel Piatti, já tenho mais de 25 anos na área da estética, do qual eu me inspirei a escrever algumas literaturas, algumas obras literárias sobre temas especiais com visões humanizadas dentro da área da estética, procurando desenvolver um olhar global, holístico e integrativo aos clientes pacientes. Então, hoje aqui eu estou apresentando o meu livro Gestantes, Cuidados Estéticos durante a Gravidez. Por isso, esse tema está sendo abordado hoje e eu terei vários convidados dentro desse olhar, que é os cuidados na gestação, mas hoje eu estou trazendo aqui uma colega da área, uma esteticista, juntamente com uma psicóloga, onde nós estaremos abordando esses olhares necessários da interdisciplinaridade na gestação. Certo, gente? Eu espero que vocês gostem desse nosso bate-papo. Com certeza é para agregar demasiado conteúdo para que vocês possam estar se identificando na área da estética junto à gestação e, se gostarem, começar a atuar dentro dessa área. Todos nós, quando decidimos por uma profissão, nós temos a nossa formação de base, certo? Então, se eu decido por estética, eu vou fazer tecnologia estética ou bacharelado em estética. Se eu decido a área da medicina, eu faço medicina. Se eu decido a área de psicologia, eu vou na área de base de psicologia. Porém, quando a gente se encontra ali na frente, depois de formado, a gente se depara com uma situação, e agora? Eu vou fazer o quê, né? Por isso é muito importante as especializações. E as especializações, elas vão trazer o olhar, o conhecimento de qual área eu me identifico mais dentro da minha formação de base para me especializar e proporcionar junto ao mercado de trabalho um conhecimento e um cuidado diferenciado, certo? E um dos detalhes que me chamou muito a atenção, e por isso eu trago isso nesse webinar, é justamente que na fase da gestação, nós mulheres temos um poder intenso de modulação metabólica do bebê, ou seja, o novo indivíduo que chega para a sociedade, eu, mulher, durante os 9 meses, eu tenho uma capacidade de modulação metabólica desse bebê, inclusive que estará influenciando nas fases de vida desse novo indivíduo, na fase infantil, na fase juvenil, na fase jovem, na fase madura, fase adulta. Por isso, então, a importância da interdisciplinaridade com essa visão, onde a gente consegue trazer a importância de cada profissional junto à interdisciplinaridade no momento em que a mulher está passando pela fase gestacional e o quanto isso atua diretamente na modulação metabólica. Para quem já me conhece e me acompanha em algumas mídias, sabe que eu falo dos 3 pilares, que é a nutrição, tudo que você come, você influencia diretamente na modulação metabólica, o que passa, ou seja, toda a parte emocional, toda a parte de estresse, o quanto isso influencia juntamente a modulação metabólica do bebê, e o que passa, o que ela recebe nos atendimentos da estética junto à cosmetologia. Então, hoje nós vamos conversar com profissionais que têm uma experiência clínica em cada um dessas especializações, onde nós vamos poder enriquecer bastante sobre essa influência na modulação metabólica do bebê, certo? Eu vou começar perguntando para a minha colega esteticista, a Evelyn, para que ela se identifique, se apresente
E, principalmente, Evelyn, eu sei que você escolheu a estética como formação de base, mas como eu conheço sua área de atuação, eu sei que você decidiu cuidados na gestação e principalmente cuidados home care. Aí nessa sua apresentação, você coloca um pouquinho para a gente o que te chamou de atenção para cuidar da mulher nessa fase. Ok. Olá, meu nome é Evelyn Schultz, sou profissional da área da estética, atuo na área da estética e com gestantes há 8 anos. É realmente uma paixão, eu me encontrei, né, dentro da área da estética, como a Isabel falou, estética é minha formação de base, mas eu, por amor, decidi me especializar nesse universo tão mágico que é na vida da mulher, a gestação e o período de pós-parto. E eu iniciei nos meus atendimentos gestacionais logo que saí dos meus estudos, da minha formação de estética. Fui para uma clínica começar os meus atendimentos, onde essa clínica já era especializada na área da estética, da saúde, com cuidados específicos para gestante. E além da estética, a clínica ela tinha diversas outras especialidades profissionais, como fisioterapia para gestante, pilates para gestante, nutrição para gestante, psicologia para gestante. Tínhamos médicos lá naquela clínica também, nutrologia, ortopedia e tudo relacionado ao universo gestacional, que fez eu me apaixonar ainda mais por essa área e ter ainda mais conhecimento, né, base de conhecimento, além das literaturas e dos diversos artigos científicos que a gente tem disponível hoje para conseguir sempre ir me atualizando em relação a essa área. E em 2017 eu resolvi abrir o meu próprio espaço estético, onde eu consegui priorizar esses atendimentos de gestantes e pós-parto e fazer com que isso fosse um carro-chefe dos meus atendimentos. Hoje eu posso dizer que os atendimentos de gestante e pós-parto foram um divisor de águas para a minha vida e para a minha carreira profissional. E é claro que, assim como todos os outros atendimentos que a gente realiza na estética, o principal diferencial para você conseguir ter excelência nos seus atendimentos gestacionais é ter amor pelo que você faz. E em cima desse amor, a dedicação, o esforço e o empenho para fazer com que esse atendimento seja excepcional na vida da mãe e do bebê, priorizando sempre a saúde e a segurança de ambos. Por isso a importância da gente ter esse bate-papo aqui, de você profissional conhecer os recursos que você pode ter para levar realmente essa excelência, essa saúde e segurança para a sua gestante ou puérpera. Quer que eu fale um pouco mais sobre o home care, Bel? Isso, e o que te fez escolher a questão do home care? Foi uma necessidade que as clientes trouxeram até você ou foi uma facilidade que você como profissional encontrou para chegar até essas clientes pacientes, né? Sim, foi a junção das duas coisas. A oportunidade que eu tive de conseguir chegar até elas pelo meio do home care e a procura delas por esse tipo de atendimento. Porque na gestação, a mulher ela fica muito mais cansada, ela se sente muito mais inchada, com falta de ar, com dificuldade de se locomover. E por conta disso, o home care se tornou uma opção muito válida para elas nesse processo. E quando eu trabalhava na clínica, eu já tinha iniciado com os meus atendimentos home care e isso se potencializou ainda mais quando eu fui para a minha clínica própria, né, em 2017. E por meio dos meus atendimentos home care foi onde eu consegui uma cartela maior de atendimentos para esse público, porque eu consegui atingir o público que não morava perto da minha clínica e que ainda assim procurava por um atendimento personalizado e diferenciado que faltava dentro do bairro delas. E aí, por meio disso, eu consegui levar os meus cuidados e o meu atendimento para o atendimento home care. É óbvio que tem as suas dificuldades, existem os seus obstáculos dentro desse atendimento, e é por isso, gente, como profissional, termos a ciência de como passar esse atendimento para elas de forma correta, respeitosa, adequada, e ainda assim conseguindo colocar o nosso valor, o nosso
tudo que engloba mesmo o atendimento, porque não é só chegar lá na casa da gestante ou da puérpera, abrir a minha maca e pronto, fazer a massagem ou o que ela está precisando de acordo com a necessidade. Vai muito além do cuidado, do que a gestante espera nesse atendimento, o que eu como profissional posso levar para ela, além da saúde e do bem-estar. Então, é um desafio maior que as profissionais elas têm que buscar mesmo mais conhecimento sobre essa área do home care. E você percebe em algum momento assim, eu pelo menos quando converso muito com gestante, eu percebo muitas situações de ansiedade, medo. Você consegue detectar esse tipo de necessidade que ela tem de um acompanhamento desse lado emocional também? Sim, não tirando, lógico, né, a função dos psicólogos, que são imensamente importantes nessa fase, mas eu até brinco com as meninas que a gente acaba se tornando um pouquinho, né, assim, na parte de ouvir mesmo o que elas têm para falar. Eu falo que, assim, apesar de nós termos uma função, entre aspas, bem entre aspas, de uma psicóloga, só que a gente não faz a ação da psicologia nessa fase. A gente mais absorve o que elas têm para falar do que dar a nossa opinião como profissional mesmo. Eu digo isso como esteticista, porque eu não tenho embasamento para poder ajudá-la no que ela está precisando, mas eu tenho a parte humana do meu cuidado de poder tentar ajudá-la com um abraço, com uma palavra leal, com que essas mulheres têm, pela minha experiência, é quando a gestação, é a primeira gestação, o primeiro filho, o primeiro bebê delas. Então, é um universo novo, elas deixam de ser a pessoa que elas eram para se tornar a mãe de um novo ser que está chegando. E isso pode trazer muitas responsabilidades, muitos anseios de, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta? E quanto mais isso vai chegando na reta final, quanto mais as 40 semanas vão se encerrando, mais esse anseio se torna presente e mais as inseguranças acabam se tornando presentes também durante a vida delas. E eu, como profissional, sempre tento dar uma palavra de apoio, dizendo que ela vai dar conta, que ela vai conseguir, que ela vai ser uma ótima mãe. Se ela estiver chorando ali durante a sessão, eu, como pessoa humana, me coloco ali para dar um abraço. E aí entra a parte da rede de apoio mesmo, né, que também engloba toda essa parte de gestação e pós-parto. Mas elas se sentem muito nervosas, muito inseguras nesse finzinho de gestação. Pela minha experiência, sempre nesse finzinho de gestação acaba afligindo mais elas. E é nesse momento também que a gente consegue perceber a necessidade do interdisciplinar, né? Porque, como você falou, a gente faz um apoio nesse sentido, mas nós não temos o domínio do conhecimento. O quanto isso vai interferir realmente na vida emocional dela, do bebê. Nos estudos que eu tenho levantado, inclusive para desenvolver o curso e o livro, ele mostra muito essa importância do acompanhamento na parte emocional, para que realmente se tenha uma qualidade de modulação metabólica do bebê. E aí, então, em todos os eventos que eu procuro realizar, eu tenho sempre o olhar da psicologia junto, e a gente acaba atraindo pessoas que entendem dessa área, que tem inclusive, né, Graziela, perinatal e parental. Fala um pouquinho agora para nós, Grazi, você como psicóloga, primeiro se apresente, né, e o que te levou a escolher essa especialização dentro da tua formação de base, que é a psicologia, e o que você percebe junto às tuas clientes nessa questão, tanto do emocional, do psicológico, como também essa preocupação dela com essas alterações que ocorrem no corpo, né? Eu vou vou aumentar demais o meu peso, eu vou ter manchas, eu vou ter estria. Como é que elas enfrentam isso junto ao olhar da psicologia, né? Legal. Então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Graziela, eu sou psicóloga perinatal e parental, né? Como a Isabel comentou. Faz 10 anos que eu atuo na área da psicologia. Me especializei primeiro na parte de terapia familiar e após a minha experiência mesmo, a minha gestação, minha primeira gestação, que eu fui direcionando realmente o meu trabalho para atendimento a tentantes, gestantes e mães, famílias, né, nesse período de vida. Então, hoje,
faz em torno de 4 anos que eu me dedico, né, diretamente a essa área de estudo da psicologia. É uma área dentro da parte da psicologia relativamente nova, né, pouco ainda estudada e desenvolvida. Às vezes muitas faculdades nem a gente vê só uma pincelada, né, disso. Então, mas a gente tem grandes profissionais aí que estão desenvolvendo muito mais essa área, cursos, enfim, para trazer um pouco também, né, esse olhar da psicologia para essa mãe que está aí nessa etapa de transformação mesmo, né? A gestação, ela é uma etapa de transformação, além da transformação do corpo, é uma transformação emocional também, profissional, ela pode, né, do casal, então ela pode interferir em vários aspectos. E a gente, dentro da área da psicologia perinatal, faz todo o estudo desde a gravidez, né, as interferências no bebê e tudo que muda com a chegada também desse novo serzinho aí, né? Então, dentro da minha experiência, né, trabalhando com as gestantes, essa questão da mudança do corpo, da mudança, né, aumento de peso, ou todos os cuidados também, né, com essas transformações que estão ocorrendo, eu vejo que isso é muito individual e o quanto que cada uma está bem com a sua autoestima, com o seu peso, né, satisfeita com também o seu momento, né, de vida com o seu corpo. Então, eu já tive, né, gestantes que amam estar grávidas e acham esse momento muito maravilhoso, como aquelas que não gostam dessa transformação que acontece no corpo, resistem, escondem, né? Então são formas, né, que cada uma de nós vai lidando com essa situação, vai aceitando tudo isso, né? Está muito relacionado ao quanto que a gente preza também, né, pelo nosso corpo, quanto que isso é um valor importante para cada uma. Então, está muito relacionado a uma história de vida também individual, né, de cada gestante, de cada mulher. Às vezes tem mulheres que sofrem muito, né, com questões de peso durante infância, adolescência, principalmente, que é um período delicado também. Então, isso tudo acaba, pode vir, né, durante a gestação, essas questões podem também aparecer, né, como um incômodo ou não, depende de cada uma também. E Grazi, assim, pelo que eu posso perceber, nós mulheres já nascemos como se fosse uma missão, né, Grazi, de gestar um dia um novo ser, porque afinal de contas a humanidade vai continuar devido ao nosso poder de reprodução. E cabe a nós, mulheres, aceitarmos isso para fazer esse papel dentro da nossa missão aqui. Só que nem todas as mulheres decidem estar gestando ou passar pela gestação. É muito comum você pegar mulheres, nesse caso, que não tinham a intenção de gestar e não estar aceitando esse momento. E qual seria o olhar que nós, como profissionais, você como psicóloga, nós como esteticista, precisaríamos ter com esse tipo de mulheres que estão passando por essa fase? E no outro momento também, a questão assim, será que as mulheres elas têm esse olhar, essa visão, esse entendimento de que o que ela sente, ela passa isso para o bebê? Ou elas não têm essa noção de o quanto isso vai afetar diretamente a modulação metabólica? Legal, então vamos lá. Então são duas questões aí diferentes, né? Tem um ponto bem histórico, né? Que é o que você comentou, Isabel, da mulher ter essa oportunidade de gestar uma vida, né? De dar continuidade à vida. E quando a gente se depara com mulheres que não têm esse desejo, né? Muitas vezes a gente se surpreende, ou as pessoas têm uma certa dificuldade, às vezes, de compreender o porquê não, né? Porque não quer ser mãe, ou porque não quer gestar, ou porque não quer
né, ter um bebê, aumentar a família e tudo mais, né? É porque E tem um outro você atua também na parte que precede a gestação, né? Os tentantes que você falou. Isso mesmo. E tem um outro ponto das mulheres que vão adiando essa gestação, né, devido a aspectos profissionais, outras questões, e aí isso muitas vezes se dificulta um pouquinho mais tarde, devido à questão biológica mesmo, pode acontecer, né, que são as tentantes, muitas vezes, ou alguma outra dificuldade física que são inúmeras possibilidades aí, né, dentro desse viés, né? E tem um outro ponto, são aquelas mulheres que engravidam sem o desejo, né? Sem querer ser mãe, sem ter o sonho de ser mãe, né? E aí, claro, né, o nosso papel enquanto psicóloga é contribuir para que essa aceitação aconteça da melhor maneira, né? Porque juntando, né, a etapa de que o bebê está conectado, né, ao corpo da mãe, às suas emoções, aquilo que ela se alimenta, aquilo que ela, né, está vivenciando, naturalmente essas emoções de alguma maneira serão também, né, conectados ao bebê. Então, a gente, no nosso acompanhamento terapêutico, o quanto a gente puder apoiar essa mulher a reduzir, né, essas culpas ou essas frustrações, essas dificuldades, auxiliá-la nesse processo, né, de que uma nova etapa vai acontecer com a chegada do bebê, né? Então são caminhos que a gente pode mostrar para ela e ampliar naquele pensamento, né, de que talvez não era algo esperado, mas aconteceu e agora a gente precisa enfrentar essa situação juntos, né? Somos responsáveis, né? Já que aconteceu, a responsabilidade passa a ser sua nesse momento. Exato, né? Passa a ser dela, do parceiro, enfim, né? Eu acho que a gente também tem que pensar que a mulher não precisa se responsabilizar por tudo sozinha, né? Ou não precisa dar conta de tudo sozinha, né? Porque às vezes a gente traz um pouco nosso modo leoa ali, né? Liga, e às vezes a mulher fica muito exigente consigo mesma, né? De ter que dar conta de tudo. E isso também geram outros conflitos. Então, a gente trabalha, né, no viés terapêutico com essa gestante ou com aquela mulher que não desejou, por exemplo, a gravidez, nesse processo de aceitação, né, um processo talvez até de luto mesmo, né, por aquilo que não queria, mas aconteceu. Então, é um trabalho bem intenso e super importante, né, para que isso não gere adoecimentos psíquicos depois, né, ou durante a gestação ou no pós-parto, né. Alguns estudos mostram que as mulheres elas passam no mínimo por 5 fases estressantes durante a gestação e que o cortisol elevado durante essa fase ele vai afetar diretamente a modulação metabólica, porque eles podem modular alguns genes do organismo do ser humano e que isso vai interferir em algumas doenças, tanto na primeira fase de vida do bebê, que é o de 1 ano, como nas outras fases, que pode ser o diabético, pode ser doenças respiratórias. E, Evelyn, ouvindo tudo isso que nossa colega falou, a Grazi, chegou a passar por você, na sua cabeça, no momento que você estava ouvindo ela, algum relato ou alguma situação de uma cliente te desabafando com você, Evelyn, no momento da tua chegada, do teu atendimento, ou até mesmo no momento que você está lá fazendo a drenagem linfática, você conseguiu perceber esses picos de estresse que podem estar acontecendo, como foi relacionado com o depoimento da Graziella aqui? Ou você acha que a gente não tem muito essa digamos assim, essa ligação, né? Sim, eu acredito que vai muito da empatia que a gestante tenha por você para poder se abrir um pouco mais para falar mais dessa parte pessoal dela, né?
mas teve alguns relatos que eu acabei vivenciando nos atendimentos. Entre eles tem um recente que a Graziela até falou, né, de mulheres que não estão esperando engravidar naquele determinado momento. Sim. E teve uma cliente minha em específico que a bebezinha dela nasceu agora em março, que eu cuidei dela durante todo o processo da gestação. E ela morava numa outra cidade, veio para São Paulo para realmente tentar buscar algo maior dentro da área de atuação dela. Ela conseguiu entrar na empresa que ela queria, que ela almejava, e ela acabou se relacionando com o diretor dela, da empresa, né? Que eles não poderiam assumir o relacionamento até ela conseguir mudar de cargo, porque não faz parte da ética, digamos assim, da empresa. Então, eles estavam escondendo o relacionamento para eles conseguirem depois assumir a relação. E nesse processo ela engravidou e ela escondeu a barriga por 4 meses. No 5º mês, ela não conseguia mais, o pessoal já estava comentando, e ela não podia falar do relacionamento dela com ele, porque ele poderia ser atingido negativamente dentro da empresa, e ele tinha um cargo importante ali. Ela não conseguiu mudar de cargo a tempo de esconder 100% a barriga, e ela pediu o desligamento dela na empresa por conta disso. E ela ficou muito mal por conta do desligamento, que ela teve que pedir a demissão dela mesmo, né? Uhum. E era um lugar que ela queria, que ela almejou, que ela conseguiu entrar, tinha um plano de carreira dentro da empresa, que ela teve que ter 100% para se tornar mãe, né? Lógico que a gente sabe que não necessariamente nós precisamos interromper a vida para nos tornarmos mãe. Mas, querendo ou não, ali ela teve que literalmente interromper e se dedicar só ao bebê. E aquilo deixou ela muito chateada a princípio, ela não queria, mas lógico, depois ela foi se acostumando, ela foi criando aquele amor todo, né, que você vai ver no desenvolvimento todo do bebê, e ela conseguiu vivenciar de uma forma mais sublime todo esse desenvolvimento, mas foi bem difícil para ela aceitar tudo isso, porque não era no momento que ela queria, não era a situação que ela esperava, ela não tinha, assim, não tinha casado, ela tinha idealizado toda uma vida perfeita, né? Que não aconteceu do jeito que ela queria, mas é aquilo que a Graziela falou, não era o momento, não era o que você esperava, mas o que podemos fazer daqui para frente para que você consiga vivenciar o melhor da maternidade, né? E não viver sofrendo por conta desse acontecimento. Esse é um dos relatos que aconteceu recentemente comigo, mas tem muitos outros. Em relação ao corpo também, da mudança da mulher, muitas não se adaptam a isso. Então, a alteração do peso, sei lá, as roupas que não servem mais, as estrias, a celulite que fica um pouco mais aparente por conta da celulite edematosa, o seio que aumenta muito, a coloração da areola que muda, e aí vem aquela preocupação, será que eu não vou ter meu corpo de volta? Enfim, fora todas esses pânicos que elas acabam passando também. Mas é mais ou menos isso que eu vivenciei ultimamente. E isso também é algo que nós, como profissionais de estética, temos que ter a visão e pedir para que ela busque um profissional da psicologia para que ela possa ter um acompanhamento adequado junto a esse momento, né? E, ao mesmo tempo, nós atuarmos com a nossa proposta de fazer com que ela possa estar recebendo o melhor atendimento nesse momento, uma drenagem linfática que proporciona a redução de edema, mas ao mesmo tempo vai proporcionar uma qualidade na melhora do sono, uma diminuição do estresse, porque o toque, a parte do toque que ela recebe no momento, ela está ali por 1 hora recebendo esse atendimento, faz com que ela se sinta que ela está cuidando dela mesma. E esse cuidar dela mesma vai fazer com que ela se sinta melhor. O cortisol circulante, ele diminui porque há um aumento de neurotransmissores que promovem o bem-estar, como a serotonina. E quanto mais eu conseguir melhorar a quantidade de neurotransmissores que me proporcionam o prazer, a qualidade de vida, eu menos influência nas alterações inestéticas tenho. Eu acho que essa, Graziela, seria uma vantagem que nós esteticistas temos junto
com relação à psicologia, porque a psicologia ela não vai ter o momento do toque, né, Gra? Ela vai ter o momento do ouvir, ela vai ter o momento de estar ao lado da pessoa. Mas esse tocar, mesmo porque a mulher nesse momento ela vai se despir, ela vai ficar seminua. E o tocar é o que traz a vantagem em todo o tecido epitelial, que é o maior órgão do corpo humano, que é a pele. E ali nós vamos tocar nos pés, nós vamos tocar nas pernas, nós vamos poder fazer uma proposta de hidratação no abdômen para prevenir as estrias, a flacidez, o toque na face e até a própria proporcionar movimentos no abdômen, no atendimento. O bebê começa a relacionar com nós profissionais, respondendo a esse toque. Eu tenho uma massagem que eu desenvolvi chamada neuropilossensorial e que para a gestante ela cai tão bem porque a gente consegue perceber o bebê respondendo nesse momento. E a mamãe se emociona, porque muitas vezes a gente está lá atendendo, né, Evelyn? Aí a gente faz o toque, o bebê começa a responder, a mamãe fala, meu Deus, como ele tá gostando desse toque. Você já tinha percebido essa sensibilidade que a esteticista tem junto ao trabalho e que é importante estar junto à psicóloga nesse momento? Então, assim, pelo trabalho desenvolvido por vocês, né, o toque, ele provoca uma sensação de relaxamento, né? E claro que a proximidade, ela é diferente, porque exatamente o que você falou, você tem a possibilidade, né, de conversar, entre aspas, com aquele corpo através do toque, né? E aí o bebê, enfim, porque aí tudo vai se movimentando também, né? E aproveitando o que a Evelyn tinha falado, claro, né, acho que o profissional que estiver ali acompanhando a gestante, a nossa, independente da nossa formação, né, mas uma escuta acolhedora, né, que vai contribuir para aquela gestante naquele momento, com a necessidade que ela tem. E aí, né, se você identificar que tem alguma necessidade, enfim, ok, direcionar para um profissional, né, da área, mas não negar isso também a ela, né, porque é uma necessidade que ela está tendo ali naquele período. E a gente, quem estiver próximo, né, dela, dessa situação, ou dessa emoção que ela está vivenciando, acolher, né, então isso faz parte da nossa profissão, né, junto a essas mulheres que estão nesse período tão sensível e tão intenso, né, emocionalmente. Pelas alterações hormonais, né, bem aquela frase de um dito popular, os nervos à flor da pele. Toda alteração hormonal que ocorre, por qualquer coisinha, nós mulheres nessa fase, eu digo nós porque eu já passei pela essa experiência, assim como você, Grazi, nós respondemos com emoção. Qualquer coisinha a gente chora, qualquer coisinha a gente quer. Nossa, é muito complexo essa situação, mas ao mesmo tempo é uma situação tão linda, você poder sentir o bebê se mexendo, você saber que você está carregando um novo ser dentro de você é muito gostoso. Grazi, aqui comigo, você já teve a oportunidade de conhecer o nosso projeto de acompanhamento da oncologia, da gestante. Aqui são vários projetos no CIA e a gente desenvolve o Gestar Saudável. E junto a esse projeto Gestar Saudável é dada a orientação nutricional, a gente sugere o acompanhamento da gestante na psicologia e também nós cuidamos com a visão da estética de propostas de prevenção das estrias e da flacidez e das hipercromias. E no momento que você veio participar conosco, você pôde perceber essa necessidade de estar enxergando a mulher nessa fase como um ser íntegro, como uma proposta necessária de atendimento integrativo. Conta um pouquinho dessa experiência que você teve junto ao projeto do Gestar Saudável aqui com a gente.
Uhum. Então, legal, assim, a proposta do projeto, eu acho que ela é muito válida, né, que a gente poder apoiar uma gestante em diversas áreas, isso é muito rico e benéfico para aquela mulher que está nesse período, né, então, com o acompanhamento gestacional, nutricional, né, o terapêutico, psicológico e com o trabalho, né, estético que, né, as meninas realizam ali, isso é trazer bem-estar, né, é fazer desse período, né, algo mais leve, né, fazer esse período melhor para que ela passe por todo esse momento que já está acontecendo tantas transformações, tanta intensidade, tantas emoções, né, juntos, mas para que a gente possa reduzir um pouco isso, né? Então, o projeto trabalhando, né, com esse apoio entre os profissionais, a gente tem um objetivo só, que é o bem-estar daquela gestante, daquela mãe, para que ela se prepare da melhor maneira para as próximas etapas, né, que é o parto, o nascimento e o pós-parto aí, tudo que vem pela frente, né? E acho que a gente tem a oportunidade de trazer um olhar tanto estético quanto emocional ou quanto nutricional, de contribuir para que a mulher olhe para ela nesse período, né? Para que ela tente voltar esse olhar para ela, se cuidar nesse momento, né, esquecer um pouquinho de todo o enxoval que ela tem que fazer, ou de tudo que ela tem que preparar, ou do quartinho, né, o que falta e o que não falta, mas que ela possa ter um momento também de autocuidado, né, de um momento para que ela possa se reencontrar com ela mesma ali, né, e se preparar para esse período aí de grande transformação e muito marcante, né, que é na vida de todas nós. E durante o acompanhamento dessas mulheres aqui no projeto, a gente consegue perceber que elas têm um ganho na qualidade de vida, mas principalmente que a gente consegue atingir o emocional dela em muitos momentos do atendimento. Mas você sabe, Grazi, como psicóloga, o que eu consegui perceber no projeto e em todos os atendimentos de gestante que eu fiz até hoje, o principal momento que fica marcado na vida dela é quando a gente vai realizar algum procedimento, seja ele uma massagem, uma drenagem, e que o bebê responde. A emoção parece que nesse momento, principalmente quando for a primeira vez que o bebê mexer na barriga no atendimento, parece que nesse momento ela consegue sentir a grande missão que ela recebeu no momento que o bebê foi fecundado e que ela precisava passar pela fase gestacional como um todo. Então, é muito bonito, principalmente com o envolvimento da ambientação. Então, se coloca um ambiente bonito para receber, com detalhes que envolvem a gestação, que o sapatinho do bebê, ou que a gente chama hoje, antes a gente chamava de toalhinha para limpar como é que fala? Toalhinha para limpar, não, para o bebê dormir, né? Que hoje eles têm todos bonitinhos e especiais para isso. E no momento que ela deita e começa a receber o atendimento da massagem, que vem uma música de ninar, parece que ali ela consegue realmente sentir que ela precisa mudar o seu pensamento, precisa cair a minha ficha, e eu agora estou num momento que depende de mim. Eu digo depende de mim, Grazi e Evelyn, porque assim, o homem ele também está envolvido nisso, sim, mas o controle das minhas emoções, o que eu como, o que eu passo na minha pele, só vai depender de mim, mulher, mãe mesmo, e não de outras pessoas que estão ao meu redor. Claro, nós como profissionais da atuação interdisciplinar, a psicóloga, a nutricionista e a esteticista, nós vamos ser papel fundamental para isso, né? O que você acha, Evelyn, desse momento? Você chegou a perceber várias situações e teve algumas marcantes na sua memória desse momento em que a mamãe percebe, que a mulher percebe que realmente ela precisa fazer o papel de mamãe?
que está na hora de cair a ficha olha, Evelyn, agora eu percebi o quanto eu sou necessária e importante nesse novo ser que eu estou gerando, que você me fez sentir isso. Tem algum detalhe que te chamou atenção alguma vez? Geralmente no terceiro trimestre, que é o último trimestre da gestação, eu sinto que elas se sentem mais mães mesmo, assim, de cair a ficha, de ver, dar aquela emoção de que tem mesmo um serzinho ali crescendo na barriga, que já já ele vai chegar, que é realmente quando ela começa a finalizar as coisas do quartinho, que o enxoval já está tudo pronto, já está começando a ver talvez coisas da maternidade. Quando chega nessa fase, eu sinto que elas se derretem mais, se sentem mais mães mesmo, aí vem aquele anseio de, ai, tá chegando a hora, mas parece que aquele frio na barriga é gostoso para muitas delas, de não ver a hora da rotina com o bebê. Então eu sinto que quando a gente chega, porque os meus atendimentos, geralmente eles são mensais, então, quando vai chegando no terceiro trimestre, né, que é quando é o finzinho mesmo dos atendimentos gestacionais, que depois a gente entra com os atendimentos de pós-parto, é quando eu vejo que elas estão mais suscetíveis da emoção mesmo, de que tudo aquilo está realmente se tornando realidade, e elas se sentem mais emotivas com tudo. Ficam mais emotivas ao falar, ao imaginar, ao citar alguma coisa que vem dentro delas. Então acho que a emoção pega nelas mesmo nesse finzinho, pelo menos comigo nos meus atendimentos geralmente é assim. Então elas acabam até relaxando mais na massagem, na drenagem, gostam de conversar a respeito disso, sobre o nome, chá de bebê, enfim, toda essa parte. Eu acredito que mais nesse finzinho mesmo. E para nós esteticistas, quando se sabe já antecipadamente o sexo e o nome do bebê, o nosso relacionamento vai se dar com a mamãe, pelo nome da mãe, e com o bebê, pelo nome do bebê. Então, a gente consegue essa doação que nós esteticistas, quando escolhemos cuidados na gestação, é uma doação linda, porque a gente cumpre com um papel muito importante de ligar a mamãe com o bebê, ter essa inter-relação nos momentos do atendimento, nas propostas de cada vez um elemento surpresa, uma vez você entregar o sapatinho, outra vez você entregar a naninha, lembrei o nome, a tal da naninha, outra vez, claro que não é todas as visitas que você vai dar um presente, mas sempre ter um elemento surpresa no momento que você chega para fazer o atendimento. Isso vai fazendo com que intensifique a relação de mãe e bebê e ela possa perceber que ela está numa nova fase da história de vida dela, que ela mudou o contexto de ser mulher e filha para começar a ser mulher e mãe, né? Então, é muito importante nós termos esse lado de percepção e poder também trabalhar de uma forma interdisciplinar. E falando um pouquinho da cosmetologia, os cosméticos durante a gestação, eles são importantíssimos em todas as propostas de protocolos de prevenção que a gente vem a realizar, porque eles é que vão carregar os ativos que vão manter a proposta em equilíbrio. Por exemplo, prevenir estrias, hipercromias e tudo mais. Mas é importante, pessoal, que vocês que estão ali nos assistindo, entenda que tem que ser cosméticos livres de substâncias xenobióticas, porque os disruptores endócrinos durante a fase gestacional, ele é mais absorvido pelo organismo e ele reflete muito mais até na modulação metabólica do bebê. Então, o parafino líquido, que é o óleo mineral, o triclosan, substâncias que provocam estrogenicidade, como o BHT, como também os conservantes parabenos, isso nessa fase é muito mais importante não ter nenhum tipo de substâncias xenobióticas na formulação da base. E eu trouxe aqui para exemplificar para vocês a importância de nós acompanharmos na estética. Olha aqui. Aqui eu tenho um balão, o balão ele é do mesmo tamanho, é o número 3, porém esse balão aqui, ele é muito maior do que esse aqui. Por quê? Esse balão ele está representando o abdômen da mamãe, certo? Então, a mamãe vai ter uma extensibilidade no tecido da região abdominal,
por causa do crescimento do útero, e por isso, então, eu preciso reforçar a proteção da pele, aumentando o poder de hidratação e nutrição através dos cosméticos, para que quando o abdômen da mamãe voltar ao normal, não fique com sequelas que a gente chama de alterações inestéticas permanentes, porque existe a transitória e existe as permanentes. Então aqui é para representar a flacidez e a extensão que o abdômen aumenta durante a gestação. Eu tenho que aumentar a nutrição, eu tenho que aumentar a hidratação, tem que ser com óleos vegetais, de preferência os óleos que tragam os ômegas, que vão reforçar também o esqualeno, que vai reforçar essa hidratação, e os minerais e aminoácidos para serem os nutrientes, fortalecendo as fibras e dando resistência. E aqui eu trago o elástico, onde esse elástico aqui ele está representando o quanto de extensibilidade a nossa pele tem e vai precisar durante a gestação e voltar ao normal sem rompimento de estria. E aqui, quando não cuidada, está representando um tecido todo estriado, ok? Então, eu gosto de usar essas formas de representatividade para explicar para a mamãe por que é importante ela usar um hidratante para cuidar da pele, fortalecer, reforçar a pele para prevenir as estrias, o porquê que ela tem que usar filtro solar, a importância disso, a importância do uso de um despigmentante, tudo na formulação correta, para que não haja essas alterações inestéticas permanentes depois, e ela ganhe qualidade de vida depois só para curtir o bebê, ficar tranquila nessa fase, né? Então, eu creio, Graziela, que nesse momento que a gente atua dessa forma como papel de esteticista, a gente está cuidando também do lado emocional dela, né? Porque é nesse momento que a gente consegue perceber o quanto isso é de importância para que o bem-estar dela reflita em qualidade de vida, né? Você já pegou algum caso Claro. assim, que tem esse momento de, digamos assim, que a mulher nesse momento ela se abre para você falando, ai, que bom que eu não tive estrias, ou ai, que pena que eu tive estrias, e o quanto isso é perceptível no emocional dela? Claro, sem dúvida, né? Essa é uma preocupação, né, recorrente das gestantes, né? Como que vai ficar o corpo depois? Quais são as marcas, né? Se vai ter estria, se vai ficar com a estria, se vai ficar com a mancha, se o peso, né, vai ficar acima, se vai conseguir voltar. Isso é uma questão que geralmente aparece, né, durante o processo terapêutico. Uma preocupação também, né? E eu vejo que esse trabalho, né, esse cuidado que vocês propõem para que a gente possa reduzir ao máximo ou para que isso não aconteça, né, com a gestante, ou que ela não tenha tantas marcas, porque talvez algumas tenham, ou que ela consiga reduzir isso a praticamente zero, né? Isso é um acalento, né, a toda essa ansiedade, ou essa preocupação excessiva que vai acontecendo durante esse período, né? Então, sem dúvida, é uma forma de contribuir muito com o emocional, né? Porque, claro, você vai aliviar a tensão dela, né? Uma preocupação ou algo ali que está incomodando, né? Então, sem dúvida, traz um respiro, né? Um alívio para esse momento. Evelyn, no quesito de compartilhar o conhecimento, eu consigo perceber assim que quando eu estou com profissionais que têm essas dúvidas sobre essa fase gestacional, é muito comum elas dizerem assim, eu não me identifico muito, ou eu gosto de cuidar de gestante, mas eu tenho muito medo de fazer algo que não seja bom nesse momento. Você sabe, tanto Graziella como Evelyn, que foi uma das coisas que me incentivou, que me inspirou a escrever o livro, foram essas dúvidas. A profissional destacar que ela teria o desejo de trabalhar com gestante, mas ela tem medo porque ela não sabe exatamente como fazer. É claro,
dentro dos limites de conhecimento, é que o medo vai fazer com que a gente trabalhe com segurança. Por isso, então, eu comecei a divulgar e disseminar os conhecimentos, trazendo por essa forma mais leve, para mostrar para o profissional que ele precisa de uma interdisciplinaridade, ele vai precisar do nutricionista, ele vai precisar, claro, primeiro de tudo, ele vai precisar do acompanhamento gineco-obstetra para que haja liberação para poder fazer o atendimento da gestante. E depois a interdisciplinaridade para que a gente possa envolver a mulher como ser holístico e que ela tenha todos os cuidados necessários. Então, eu sei, Evelyn, que você também não gosta de guardar conhecimento só para você e que você também compartilha esses conhecimentos. E quais são as principais dúvidas que o profissional tem e que ele pode encontrar nessa troca de experiência que a gente tem? Eu, Isabel, como profissional esteticista, que falo de gestante, você, Evelyn, tem outras profissionais que a gente conhece no meio que também falam, né, Evelyn? E que todos esses se complementam. O que a Isabel fala complementa o que a Evelyn fala, que complementa o que a Carol fala, que complementa o que a Maria fala, que, enfim, complementam-se todos. Mas você percebe que existe algum ponto específico que amedronta o profissional de estética, ou é um contexto geral mesmo? Eu acho que o principal ponto que amedronta o profissional da área da estética é saber que ele está lidando com duas vidas, a da mãe e a do bebê. Porque a partir do momento que você pensa em insegurança do profissional, fala, mas se eu estimular aqui, se eu fizer tal posicionamento da gestante na marca, mas se eu usar um produto que não seja o produto correto, será que eu vou fazer algo mal para o bebê? Eu acho que o que mais amedronta o profissional é justamente o que ele pode prejudicar ali no processo da gestação. E aí eu sempre pontuo isso, né, para as meninas que me acompanham, que gostam do meu trabalho, é que elas sempre busquem conhecimento, porque o conhecimento é a única forma que a gente tem de evoluir, né, de realmente aprender e crescer, e conhecimento ninguém tira de nós. Então, literaturas, né, sempre falo da sua literatura, Isabel, que é uma literatura muito rica, né, em relação ao universo gestacional. Falo também de artigos científicos que estão acessíveis aí para a gente na internet. Existem cursos, né, para se tornar, para profissional conseguir ter excelência e segurança nos atendimentos. O meu curso, existe o curso da Carol, de outros profissionais também, que eu até falo isso, né, para elas. Quando nós saímos da faculdade do curso técnico, nós saímos sem base alguma de como realizar o atendimento com segurança, né? A gente tem uma leve pincelada ali do que fazer, do que não fazer, mas é muito pouco comparado ao que a gente realmente precisa saber. Então, eu sempre falo para elas estudarem, procurarem pessoas e profissionais para elas conseguirem se espelhar para realizar um atendimento com segurança e poder passar essa segurança para as gestantes. E dentro da psicologia, Graziela, você acha que está aumentando bastante a procura de profissionais para se especializar em perinatal e parental? Então, por ser uma área relativamente, né, nova, a gente fala assim, nova, porque em torno de 10 anos, mais ou menos, que a psicologia vem também trazendo, né, mais conteúdo nessa área e crescendo. Então, com certeza, assim, é algo que vem se desenvolvendo bastante, né, vem tendo bastante interesse de profissionais. E concordo, assim, completamente com a Evelyn no sentido de que o medo, né, esse receio de algo novo, desconhecido, isso faz parte do trabalho de qualquer pessoa, né? Então, quanto mais a gente conseguir se informar, ter acesso a conteúdos bons, né, a boas referências, isso vai trazer segurança na nossa atuação profissional. Né? Então, para aquela pessoa que está querendo iniciar nessa área, né, se dedicar a esse público, quanto
quanto mais ela conseguir, né, buscar informações de profissionais que são referência, estudos, enfim, isso vai contribuir para que a prática dela se torne mais tranquila, mais leve, ou que ela se sinta mais segura para estar oferecendo, né, o seu serviço a esse público. Então, sem dúvida, dentro da parte da psicologia também tem muitas pessoas que estão entrando, agora muitos estudantes de psicologia já têm esse olhar para essa área, já estão buscando informações para atuar com gestantes, né, com o público gravídico, enfim, né? Então a gente considera que vai ter um crescimento ainda bem grande e uma demanda que, né, também permite que isso aconteça. Bom, eu vou ler uma mensagem aqui, Evelyn e Graziella, que praticamente vai ser, tenho certeza, que a mesma mensagem que vocês gostariam de usar para encerrar esse momento com as nossas colegas com relação ao tema gestante. Então, fica o convite a todos vocês que se identificaram em conhecer melhor cada profissional que conversou com você hoje aqui, que foi a Evelyn Schultz, a Graziella Becker e a Isabel Piatti. E a mensagem é a seguinte: uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: Senhor, dizem que descerei para a terra amanhã, mas como vou viver lá sendo assim tão pequena e indefesa? E Deus falou: entre muitos anjos eu escolhi um muito especial para você. Esse anjo está lhe esperando e tomará conta de você. A criança curiosa continuou: mas me diga uma coisa, Senhor. Aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, que é o suficiente para eu ser feliz. E como será lá na terra? E Deus pacientemente falou: seu anjo irá cantar e sorrir para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor de seu anjo e será feliz. A criança queria saber mais e perguntou: como eu vou entender quando falarem comigo se eu não falo a língua das pessoas na terra? E Deus respondeu: com muita paciência e carinho, o seu anjo vai lhe ensinar a falar. A criança quis saber mais. E o que eu vou fazer quando quiser falar contigo, Senhor? Deus disse: seu anjo vai juntar suas mãozinhas e lhe ensinar a orar. A criança preocupada perguntou também: eu ouvi dizer, Senhor, que lá na terra existem homens maus. Quem que irá me proteger dos perigos? E Deus respondeu: seu anjo irá defender você, mesmo arriscando a sua própria vida. A criança queria saber muito mais e falou: então serei sempre triste, porque eu não verei mais o Senhor. E Deus disse: seu anjo sempre irá falar de mim. Vai lhe ensinar a maneira de vir a mim, e eu sempre estarei dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu e as vozes da terra começaram a ser ouvidas. E a criança apressada pediu: Senhor, por favor, se este é o momento de eu ir para a terra, me diga, qual é o nome do meu anjo? Deus singelamente respondeu: você chamará seu anjo de mãe. Fica aqui então o convite a vocês todos a conhecer um pouquinho mais dessa emoção que é quando a gente se dedica ao cuidado da gestante. Gostaria de saber se vocês querem colocar alguma palavra a mais para se despedir do pessoal. Bom, eu queria só agradecer, né, a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre super rico e importante a gente trazer esses assuntos e falar sobre esses assuntos que são intermináveis, né, mas sempre tão gostoso e de um cuidado tão importante. E fico à disposição também, né, nas minhas redes sociais. Eu tenho o nome do meu projeto é Maternar e Cuidar, e então convido vocês aí também, ao que precisarem, fico super à disposição.
Eu também queria agradecer muito o convite. É muito gostoso, eu sou suspeita para falar sobre esse tema. Eu sou apaixonada mesmo pelo universo gestacional e pós-parto. E eu fico muito feliz que esse tema ele esteja batendo a porta de muitas pessoas hoje, né? Que é um tema que a gente consegue debater mais, consegue falar mais sobre ele, sem muito tabu, realmente para conseguir alertar todos os profissionais e mamães que se interessam também por um atendimento, seja ele na área da estética, na psicologia, mas se permitirem a receberem esses cuidados. Eu também, né, eu tenho um projeto, o Mamis Help, que ele é um curso de aperfeiçoamento nos cuidados gestacionais e pós-parto. E tem um novo projeto agora de uma consultoria online para conseguir esclarecer as dúvidas dos profissionais da área da saúde que trabalham com gestante a terem mais aperfeiçoamento e excelência e segurança nos seus atendimentos, sejam eles na clínica ou home care. Também me coloco à disposição de todas as minhas redes sociais. E é isso. Obrigada mais uma vez pela participação. E eu quero agradecer a todos vocês por terem nos escutado até aqui e para perceber esse novo olhar que a estética também traz. A estética humanizada ela abrange muito essa área de olhar para aqueles momentos de fases de vida que ninguém se preocupa, né? Então a estética ela não é só tratar gordura, tratar celulite, cuidar de mancha. Ela é humanização. Quanto mais nós cuidarmos do nosso cliente e paciente de uma forma humana, um olhar holístico e integral, mais nós estaremos atuando da forma correta. Eu sempre tenho uma frase que diz assim: quem escolhe estética não escolheu uma profissão. Quem escolhe estética vai abraçar uma missão, que é proporcionar o bem-estar e elevar o autoestima das pessoas. Então, meu muito obrigada a todos vocês. Agradeço aqui a Evelyn Schultz e a Graziela Becker por esse bate-papo maravilhoso, onde mostra a interdisciplinaridade junto à estética humanizada. Um forte abraço a todos vocês e nos veremos no próximo tema.